Estamos de volta com o CJC Sport, já vamos começar falando de Libertadores. Ontem o São Paulo jogou com o The Strongest na altitude, empatou em 1-1 e está classificado para as oitavas de final da Libertadores. Vamos rodar aí os gols desse jogo. O São Paulo... O The Strongest saiu na frente, né? Fez o gol com o Cristaldo, 1-0. E depois o Caleri vai empatar a partida, dando números finais ao jogo. O Denis foi expulso na partida. O zagueiro do São Paulo foi pro gol. Uma pressão danada. Maicon. Caleri foi expulso, respirando por oxigênio no banco de reserva. Depois teve o jogador do The Strongest dando chute no Caleri. O Caleri foi expulso ainda. Depois do jogo terminado. Que é o mais curioso, Caleri não fez né? nada. Caleri Não fez nada. São Paulo vai tentar usar as imagens para anular o cartão do Caleri. Ele que é o artilheiro da Libertadores, né? 8 gols, se eu não me engano, o artilheiro, o vice Sempre tem ele, 5. né? Demorou Faz para muito engrenar gol. no São Paulo, mas agora tá Agora fazendo tá um indo gol direto. adoidado. E vai fazer muita falta, né, no primeiro jogo, caso não consiga nenhuma reversão aí dessa punição, né, da suspensão, né, automática para o próximo jogo. Vai fazer realmente muita falta para o São Paulo na ida, né? E o São Paulo Contra o Toluca, né? conseguiu o que parecia improvável, né? Precisava vencer do River Plate, venceu em casa, foi desclassificado nas quartas de final do Campeonato Paulista. São Paulo está jogando mal, está jogando Perdeu de mal, 4-1 está jogando pro nada. Audax. Eu não imaginava que o São Paulo fosse passar para a próxima fase, acabou conseguindo, o que pode dar moral para os jogadores da equipe do São Paulo, né? Quando muda de fase e vai para o mata-mata, né? As coisas costumam acontecer. O futebol é imprevisível, né? Então, São Paulo, se evoluir, pelo menos conseguir arrumar uma forma de jogar o mata-mata, que agora é até o final, pode buscar até o título da Libertadores, por que não? Lembrando o Santos de 2002 no Campeonato Brasileiro, que chegou em oitavo, Sim, eliminou verdade. o próprio São Paulo, que era o primeiro, e foi até as finais e foi Foi campeão. campeão. Famoso time que revelou Robinho, Diego, né? Diego. E olha só, antes de falar aqui dos confrontos das oitavas de final, vamos corrigir aqui, né? Vamos errar e deixar errado no ar, né? Ingrid Oliveira é uma atriz. Não, Ao contrário, Guimarães é atriz. Ingrid Guimarães é uma atriz. Uma atriz conhecida, inclusive, né? Fez alguns filmes nacionais, seriados. Ingrid Oliveira é atleta do salto ornamental. Corrigido. Tinha uma outra coisa que eu falei errado. Toluca, o São Paulo. Toluca não fez a melhor campanha da Libertadores, não. Quem fez foi o Atlético Nacional. Toluca fez a quinta melhor campanha, Léo? Quinta melhor campanha e vai enfrentar o São Paulo, tá bom? E só para aproveitar, quero mandar um beijo e um abraço aqui para os pais do Fabiano Bandeira que estão assistindo aqui o CJC Sport. Não sei como eles conseguiram fazer um filho feio desse jeito, mas tudo bem. Coisas que acontecem, né? Coisas que acontecem. É feio, mas é legal, né, Fabiano? É isso aí, né? A gente vai que tentando. importa. A gente é simpático, né? Simpático, dá um penteado no cabelo, uma vestimenta legal e vamos que vamos. Olha só, confrontos das oitavas de final da Libertadores. Huracan e Atlético de Nacional. Esse jogo vai acontecer dia 26 de abril. Já é na próxima terça-feira, já é semana que vem, tá bom? Terça-feira. Deportivo Táchira e Pumas, também na próxima terça. Na quarta-feira, dia 27, Atlético Mineiro e Racing, o jogo em Buenos Aires, o primeiro jogo, às 7h30 da noite. Nacional do Uruguai e Corinthians, jogo em Montevidéu, lá no Uruguai. Grêmio e Rosário Central, esse primeiro jogo é na casa do Grêmio, em Porto Alegre, o jogo às 9h45. Quarta-feira vai ter jogo bom, adoidado. Plano para quinta-feira, Independente Del Valle enfrenta o River Plate às 7h30 da noite, em Quito. Cerro Porteño recebe o Boca Júnior em Assunção, às 9h45. E o São Paulo, na quinta-feira, às 9h45 da noite, recebe no Morumbi o Toluca. E eu falei no bloco anterior que me agrada um time que fez uma má campanha na fase de grupo, pegar um time forte na fase de mata-mata. Por quê? Porque o São Paulo, ele não consegue desenvolver muito o jogo. Então ele vai pegar o Toluca, que vai pressionar o São Paulo, vai jogar, vai pra cima e pode dar espaço para a equipe do São Paulo. E caso o São Paulo com espaço, o Ganso tendo espaço, o Caleri tendo espaço, vai conseguir aproveitar. E caso venha uma vitória, a confiança vai aumentar pro restante da competição. E o São Paulo, vamos colocar assim. Vocês podem falar dos outros jogos se quiserem também, tá? Era isso que eu ia falar. Na conta do imponderável aí do futebol,
O São Paulo acabou pegando, foi o brasileiro que mais penou para se classificar e pegou o time menos tradicional. Não estou falando que é o menos forte. Mas o Grêmio pegou o Racing. É o Racing ou o Rosário Central? Pegou o Grêmio pegou o Rosário o Central. Rosário. Que é um time argentino que lá se gaba de ser o maior argentino do interior. Tem a torcida grande, uma torcida Tava no fanática. grupo do Palmeiras, que o Tava no Palmeiras grupo do Palmeiras, não grupo classificou. forte. E o Racing é contra o Atlético Mineiro, também que se classificou bem. Vai pegar o Racing, que é campeão. E é um grande time, é um dos 5 grandes. Sempre considerado na Pedreira, Argentina. né? Time argentino. E o Corinthians pegando o Nacional do Uruguai também, super tradicional. Aí o São Paulo, que demorou pra caramba, penou pra se classificar, pega o Toluca, que é do México e tal, mas é menos tradicional que os outros, que os brasileiros vão enfrentar. Talvez a maior dificuldade seja essa questão do deslocamento, né? Jogos no México sempre complicados, gera um desgaste maior, né? Muitas horas de voo, né? Exatamente. Essa conexão até chegar ao México nunca é das mais simples, né? Sabe quantas horas de voo? Tem lá 10 horas, 12 horas? Não sei, depende. Nos Estados também, Unidos né? são 12 horas, dependendo do lugar. Depende do lugar também, depende de escala, É, conexão, né? essas coisas assim. E o São Paulo é o único brasileiro não envolvido nos estaduais mais, né? Rapaz, tô achando que o negócio tá fluindo pro São Paulo. Tava dando tudo Porque errado. é daqui ruim, a pouco pode começar a melhorar. O fundo do poço, né? Do fundo do poço tu não passa. Cara, o São Paulo não chegou no fundo do poço, não. Mas começa a ver uma luzinha no fim do túnel. E além do Atlético Mineiro e do Grêmio pegarem times argentinos, o Corinthians vai pegar o Nacional do Uruguai, que é um time tradicional. Tradicionalíssimo. Mas especialmente essas duas equipes, a argentino sabe irritar o jogador brasileiro, né? Sabe murrinhar, quizumbar uma partida. E geralmente o jogador brasileiro sente emocionalmente uma partida contra uma equipe argentina. Espero eu que Atlético Mineiro e o Grêmio não sintam tanta pressão assim e não caiam na catimba dos argentinos. Além da provocação, o estádio argentino tem um clima, um ambiente que geralmente faz os brasileiros sentirem também. São dois estádios bem difíceis. O do Rosário Central, acanhado, torcida em cima. E o do Racing é o cilindro, conhecidíssimo também. A torcida do Racing muito fanática. Racing é a quarta maior torcida da Argentina. Da Argentina, exatamente. São os rivais do Independente, né? E muito fanática. Bancaram até a falência do clube. Eles foram para as ruas, encheram 2 estádios ao mesmo tempo, uma vez lá. A torcida do Racing é muito fanática mesmo. Enfim, boa sorte para os brasileiros aí na Taça Libertadores da América. E vem informação aqui que dá aproximadamente 8 horas um voo a Rio, São Paulo, México, né? México. Para o México. Ele não falou qual cidade do México, mas enfim. México é grande também, né? Bem grande. Bem grande. Olha só, vamos falar agora de Copa do Brasil. O Santos empatou com o Santos do Amapá. Teve jogo de Santos contra o Santos. E o jogo Santos terminou abriu o placar, hein? empatado. O Santos Santos abriu o placar. O Santos do Amapá, no caso, abriu o placar aos 45 do primeiro tempo com o Rafinha. E a discussão se essa bola aí entrou ou não. Não dá pra ver direito, né? Vamos ver nessa câmera aí se a bola entrou ou não. Ih, rapaz! Olha, difícil, hein? Ih, rapaz! Até porque... A impressão é que não Bandeira entrou. levantou. Ela teria que entrar toda, A né? minha impressão foi que não entrou. Parece que não cruzou a linha toda, não. E aí, já debaixo d'água, né? O Santos de São Paulo Com o empata. Joel. Joel. O jogo chegou a ser interrompido, não é? Durante cerca de meia hora, se não me engano. Joel que apareceu na Copa do Brasil com Londrina, né? Contra o próprio Santos. Uma vez aí apareceu, foi negociado pro Cruzeiro. E agora tá no Santos mesmo. Bom atacante, por sinal. Qual a nacionalidade do Joel? Ele é africano? Ele é africano, se não me engano. Camaronês, né? Fala português muito bem, ele fez curso, veio pro Brasil cedo. Bom jogador. Esse estádio aí, ele chama Zerão, porque a linha do Equador passa exatamente na linha do meio campo e divide o hemisfério norte e o hemisfério sul. Então, o Zerão é por causa o nome do estádio Zerão é por conta dessa linha. E aí, se você ataca, tu ataca no hemisfério norte. Se você defende no hemisfério sul. Impressionante, muito legal, muito legal. Imagina, e o Santos... O treinador fazendo a tática. Já Olha só, pensou? aqui no hemisfério sul é desse jeito, no hemisfério norte você... E esse Santos aí, o nome é Santos justamente por conta desse Santos aí. E que foi criado na época da década de 70, se eu não me engano, que foi criado esse Santos. No entanto, que é o mesmo escudo,
é tudo igualzinho, a mesma cor, tudo igual. Eu fiquei até com dificuldade de identificar, porque como o uniforme número 2 do Santos é aquele com as faixas, Sim, parecido sim. com o do Botafogo, eu imaginei que o Santos de São Paulo tivesse feito o primeiro gol, mas não, foi o dono da casa mesmo. Olha só, Juventude, vamos falar de Campeonato Gaúcho. Juventude venceu o Grêmio no primeiro jogo da semifinal do Campeonato Gaúcho. Vamos rodar aí os gols. Robertson, aos 13 minutos do segundo tempo, faz 1-0 para o Juventude. E depois o Klaus, aos 23 do segundo tempo, faz 2-0 para o Juventude. E surpreendente o resultado, né? Surpreendente, o Grêmio jogou com 4 titulares apenas. Foco na Libertadores, né? Estádio cheio, bonito, legal, né? Os times de Caxias lá tem bastante torcida e os de Pelotas também, o Brasil. O Juventude que já há alguns anos não tem esse destaque todo que já teve, né? Foi campeão da Copa do Brasil sobre o Botafogo, né? Maracanã lotado, mas no aspecto nacional decaiu muito, até mesmo dentro do nível ali do estadual, né? Então é bacana ver um time que foi tão tradicional retomando aí, quem sabe fazendo a final, né? Depende do empate agora. Exatamente, o Juventude finalista da Copa do Brasil de 99 e... Seguinte, tudo bem que tá priorizando a Libertadores, mas a gente já falou aqui algumas vezes no CJC Sport. O Inter atualmente é pentacampeão gaúcho. Tem 5 títulos seguidos. Se ganhar mais uma vez, vai ganhar a 6ª vez seguida. É uma hegemonia muito grande no campeonato estadual em que basicamente Grêmio e Internacional disputam pelo título, né? Torcedor do Grêmio não vai ficar muito feliz se for eliminado na semifinal, não. Verdade. Rivalidade muito grande, né? Muito grande, muito grande. Vamos falar dos jogos do final de semana agora. Campeonato Carioca, Vasco e Flamengo vão fazer o jogo da semifinal. É jogo único, né? Jogo único. Jogo final, único, né? vantagem do empate para o Vasco por ter a melhor campanha. Só resta a vitória para o Flamengo para poder avançar para a final. 44 mil ingressos colocados à disposição, 44 mil ingressos vendidos na Arena Amazonas. Vasco e Flamengo, com a análise desse jogo, quem passa? Bom, o Flamengo aumenta as chances dele a partir do momento que consolida o esquema tático que vem dando certo nas últimas partidas do 4-4-2, né? Um meio de campo mais preenchido, com mais poder de criação com o Alan Patrick e com o Mancoedio, que tem sido o destaque do time, não só nas cobranças de falta, mas articulando mesmo o time, auxiliando o lado esquerdo, que vinha com muita deficiência, né? O Jorge aos poucos vem evoluindo, né? Mas é um jogo realmente muito equilibrado. Acho que pela vantagem que o Vasco detém do empate, eu apontaria aí, se é possível, um favoritismo para o Vasco. E aí, Fabiano? Eu também aponto o Vasco, porque o Vasco não vem jogando bem. Algumas rodadas o Vasco vem capengando, mas como é um clássico, tem muita coisa envolvida. O Flamengo está engasgado com o Vasco por causa das últimas derrotas e tendo que vencer, pode querer sair mais. E o Flamengo também tem isso, sempre quer sair para o jogo mesmo, né? Nessas condições de disputa, vai querer sair mais e o Jorginho não é bobo, deve armar ali um esquema bem interessante também para jogar de repente no contra-ataque, tem velocidade para isso, o time. E eu creio que o Vasco vai passar também. Botafogo e Fluminense, jogo no domingo, em Volta Redonda. O Carly sentiu uma lesão e foi poupado do treino de hoje e segue como dúvida. O Leandrinho, garoto da base, que jogou na última rodada, pode ganhar vaga de titular. Botafogo e Fluminense. O Fred, o que não jogou a última partida. Primeira Liga, estava suspenso. A Primeira Liga, né? Vai estar em campo nessa partida. O Fred gosta muito de fazer gol na equipe do Botafogo. Bem, aí a vantagem cabe ao Fluminense, né? Por ter sido o segundo colocado da Taça Guanabara. O Botafogo, de certa forma, fica numa posição confortável. O jogo vai estar à feição do Botafogo. O Botafogo tem mais facilidade de jogar com adversários que o agridam, com adversários maiores. Basta ver os resultados nos clássicos. O Botafogo sempre foi muito bem. Na grande parte dos clássicos ele teve até o momento. E saindo no contra-ataque com velocidade. Se o Neilton acertar, o Neilton tem entrado, voltando aos poucos ao time, né? Eu acredito que o Botafogo possa surpreender, mas não pode ser desconsiderada a vantagem do Fluminense, que é muito importante. Eu vejo que a vantagem do Fluminense é importante
Mas aí tem uma característica diferente um pouco do Flamengo e Vasco, porque o Fluminense jogou no meio de semana, foi a Juiz de Fora. Tem a questão da festa, foi campeão, ganhou um título. Então tem que saber até que ponto o Levir Coupe vai conseguir segurar esse elenco agora. O Fred gosta de fazer gol no Botafogo, mas no primeiro jogo desse ano, que foi 2-0 Botafogo, teve até reportagem a respeito dele com o Jefferson. Aí o Jefferson agora passou uma vitória na frente do Fred. Legal essa disputa, assim, com o ídolo de um time, ídolo de outro. Acho que vai ser um bom jogo também. Botafogo que vinha jogando com os 3 volantes, por isso até nos clássicos bem ajustadinho ali, mas deve jogar com 2 volantes esse jogo, com o Lindoso e o Bruno Silva, com os 2 meias, que deve ser o Leandrinho, que veio da base, com o GG, com o Salgueiro um pouco mais à frente com o Ribamar. Talvez o horário atípico venha prejudicar um pouquinho essa partida. No jogo, 7 horas da noite, num domingo, em Volta Redonda. Campeonato Paulista, a gente tem que falar um pouquinho mais rápido. Se quiser falar alguma coisa bem rapidinho ou só o resultado, beleza, tá? Corinthians e Audax, jogo sábado às 6h30 da noite, na Arena Corinthians. Corinthians, né? Sem dúvida alguma, acho que vai. Mesmo surpresa do dúvida alguma? Sem dúvida alguma. Mesmo com o bom desempenho do Audax sendo a surpresa do campeonato, acho que o Corinthians no Itaquerão não vai sucumbir não e vai passar a final. Eu tenho dúvidas, mas voto no Corinthians pela questão casa, né? Nem questão qualidade de time. Audax trabalhando muito bem a bola, time bom. E é jogo único, né? Aumenta a possibilidade do Audax desclassificar o Corinthians. Santos e Palmeiras, reencontro de Ricardo Oliveira com Fernando Praz. E vários outros jogadores, tá? Polêmica, tá todo mundo entrando na polêmica lá. Santos rapidinho, que a gente tem 1 minuto para encerrar o programa. Santos. Vou de Santos também. Também acho que o Santos passa. Atlético Mineiro e o RT, Campeonato Mineiro, 4 da tarde, Independência. Segundo jogo, o primeiro jogo foi 2-2. Atlético Mineiro. Atlético Mineiro também. E agora o América Mineiro venceu por 2-0 o Cruzeiro. Será que o Cruzeiro reverte esse resultado? Eu não acredito. O Cruzeiro ainda não se acertou esse ano e eu acho que vai dar o coelho na final junto com o Atlético. Concordo com o Léo, América. Vai ser legal ver o América na final do Mineiro, legal. Né? Com Mancini e Fábio Júnior. Bandeira, obrigado aí pela participação. Um abraço para todo mundo aí. Valeu, Léo. Obrigado. Até a próxima, pessoal. Um grande abraço. Uma boa tarde. Valeu, gente. Obrigado aí pela companhia. Bom final de semana, hein? Ele chegou. Ainda bem, né? Segunda-feira estaremos de volta às 2h30, tá? Um abraço e até lá. Valeu.